Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa? Então, vamos lá. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, nós começamos a estudar as orações subordinadas adjetivas, beleza? E isso no nosso livro didático, módulo 2, capítulo 5, página 58. Nós vimos essa primeira página, uma contextualização para então podermos trabalhar as orações subordinadas adjetivos e suas principais. Nós chegamos a ver esse quadrinho. Nós vimos que, por exemplo, algumas técnicas que poderíamos usar para identificá-las, ou seja, as orações subordinadas adjetivas, né, são essas aqui, por exemplo. Ou você, primeiro aqui antes, pode substituir a oração por um adjetivo, mas nem em todos os casos isso é possível. E, quando isso não for possível, nós poderemos usar o quê? A substituição do pronome relativo pelo pronome relativo o qual. Tá? Por quê? Aí você vai ter certeza de que realmente se coube na frase o qual e suas, no caso, variações, você vai entender que se trata de uma oração subordinada adjetiva. Tá? Por quê? Porque em outros tipos de orações isso não vai ser possível. Deixe-me demonstrar a vocês. Vou colocar aqui, ó, essa partezinha. Vou colocar uma frase aqui, por exemplo. É necessário que estudemos para a prova. Vamos substituir o que por o qual? Vamos lá ver se vai dar certo. É necessário o qual estudemos para a prova. Não tem sentido. Isso aqui não tem condição. Ou seja, esse o qual aqui não cabe na substituição pelo que. Então, o que nós temos aí? Nós temos, então, uma oração que não é adjetiva, certo? Vamos fazer uma outra oração, uma adverbial. Eu vou à escola caso eu precise. Nós temos aí então uma oração subordinada adverbial, no caso aí condicional, né, e uma oração principal. Vamos substituir a oração, a conjunção, na verdade, aqui, por o qual. Eu vou à escola, o qual eu precise, não dá, certo? Então, é uma tática, né? Você vai substituir somente o pronome relativo, a palavra que relaciona as duas orações, tá? Seja uma conjunção subordinativa adverbial, seja uma conjunção integrante das orações subordinadas, né, que se ligam às principais. Você, na verdade, vai estar na dúvida quando você vai usar essa tática aqui. Você não sabe o que você está substituindo em si. Você sabe que existe uma palavra ali que junta as duas orações. Pode ser o pronome relativo, pode ser uma conjunção subordinativa adverbial ou pode ser uma conjunção integrante. Substitua somente esta palavra que liga as duas orações, que no caso relaciona as duas orações, por o qual ou a qual. Tá? Bom, deu certo? Beleza. É adjetivo. Não deu certo? Não é adjetiva. Eu vou à escola a qual eu precise. Também não dá certo. Não adianta. Certinho? Então, beleza. Vamos dar continuidade então à nossa aula. Aqui na classificação das orações subordinadas adjetivas. Então, vamos lá. Olha só. 1. Leia as frases a seguir. Os dinossauros que viveram há milhões de anos na Terra continuam exercendo fascínio nas pessoas. 2. Bárbara, em sua viagem no tempo,
assustou-se com os dinossauros que passaram perto dela. Então vamos aqui à página 60. Então, qual é a função das orações em destaque? Como elas são classificadas? Logicamente, não é função de adjetivo, tá, gente? E elas são classificadas como orações subordinadas adjetivas. Vamos ver como é que elas têm sentido, na verdade, têm função de adjetivo, beleza? Temos aqui os dinossauros continuam exercendo fascínio nas pessoas. Foi o que eu falei em outras aulas. É muito complicado você fazer diferenciações entre orações coordenadas e subordinadas. Porque as coordenadas elas estão completas sintaticamente. Só que observe essa frase aqui. Deixa eu pegar aqui a borracha. Passar uma borracha aqui. Tirar as vírgulas também. Beleza. Tá aqui. Então, os dinossauros continuam exercendo fascínio nas pessoas. Não parece estar completa sintaticamente? Bárbara, em sua viagem no tempo, assustou-se com os dinossauros. Não parece estar completa sintaticamente? Diríamos que é um período simples, né? Poderíamos dizer que é uma oração chamada de absoluta, o período que é formado só por uma oração coordenada. Nos dois casos aqui, tanto no 1 quanto no 2. Então, qual é a questão? Qual é a real explicação da diferença entre orações coordenadas e as principais com as suas subordinadas? A questão é, uma oração exerce uma função sintática para com a outra? Ah, professor, isso é muito difícil. A questão, então, é a seguinte. Uma oração vai ser um termo da oração da outra? Vai ser um adjunto adnominal da outra? Vai ser um adjunto adverbial da outra? Vai ser por exemplo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo, um aposto, tá, da oração principal? Essa que é a questão. Vamos ver como é que isso funciona. Então, os dinossauros, observem que o adjunto adnominal ele tem a função de adjetivo, ou mesmo, né, vamos colocar assim um aposto em si, tem uma função de modificar um substantivo, apesar de ser uma palavra que tem, por exemplo, uma substantivação, certo? Então, mas qual é a questão? Vamos usar o adjunto adnominal, que é o caso da oração subordinada adjetiva. O adjunto adnominal, ele sempre modifica um substantivo, certo? As orações subordinadas substantivas, elas vão completar a oração principal quando faltar um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo, certo? E também um aposto. São essas 6 funções, né? Beleza. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas vão então funcionar como 9 funções adverbiais em relação à oração principal, modificando o verbo da oração principal. E as orações subordinadas substantivas, adjetivas, vão então especificar, ou, no caso, restringir, né? Ou então explicar um substantivo da oração principal. E a função é retomar esse substantivo. Olha só, esse pronome tem essa função. Os dinossauros. Quem é que viveram há milhões de anos na Terra? Os dinossauros, mas este aqui faz essa função, substituindo os dinossauros. Então, a oração subordinada substantiva sempre retoma um substantivo, especificando ou explicando. Certo? Então, é por isso que você vai dizer o seguinte, se trata de um período composto por subordinação, por quê? Porque esta oração exerce uma função de adjunto adnominal para, então, restringir esta palavra, dinossauros, este substantivo. Que dinossauros? Aqueles que viveram há milhões de anos na Terra. A questão aqui é, mesmo vivendo há milhões de anos na Terra, eles continuam exercendo fascínio nas pessoas. Poderíamos reescrever essa frase com uma subordinada
tá? Adverbial concessiva. Então, Bárbara, em sua viagem no tempo, assustou-se com os dinossauros. Que dinossauros? Todos não, aqueles que passaram por ela. Você restringiu, então, no caso, a palavra dinossauros. Aqui é uma restrição. Aqui é uma explicação. Por quê? Porque você sabe o que é dinossauros. Você não precisa de ninguém explicar para você o que são os dinossauros. Nós vamos ver por que existe essa diferença. Aqui não são todos os dinossauros, são alguns dinossauros. E aqui nós temos todos os dinossauros. Que todos eles, porque eles viveram há milhões de anos na Terra. Não foram alguns que viveram há milhões de anos na Terra. Foram todos. E aqui não, somente alguns passaram por ela. E nós entendemos essa diferença pelo uso das vírgulas. Quando você fala de todos no grupo, você tem de usar a vírgula para separar a oração, que então traz uma explicação sobre o nome ali. Porque este nome nós sabemos, né, do que se trata. Ah, professor, mas aqui nós sabemos do que se trata também, são os dinossauros, mas não são todos os dinossauros. São alguns, então nós não sabemos exatamente de quais, né, estamos falando. Só daqueles que passaram por ela. É isso, tá? O nome pode ter sentido completo, mas a questão é que a oração ela restringe o grupo, não fala de todo o grupo. Então, quando uma oração fala de parte do grupo, nós vamos dar um nome a ela. Quando a oração se, então, refere a todos no grupo, nós vamos, então, dar outro nome a esta oração. Vamos ver quais os nomes? Vamos lá, então. Então, qual é a função de, no caso, adjetivo, o nome dela vai ser oração subordinada adjetiva. Beleza. Qual é o termo antecedente das orações? Dinossauro, né? Beleza. Ou dinossauros. Qual oração refere-se a quaisquer dinossauros? Todos eles. Agora sim. É a primeira. Tá aí. Qual oração refere-se a apenas alguns dinossauros? A segunda. Nós já adiantamos na nossa conversa, não é? Beleza. A oração subordinada adjetiva que restringe e particulariza o sentido de seu antecedente recebe o nome de oração subordinada adjetiva restritiva. Achou difícil o nome? Pronuncia, tá? Faz a pronúncia do nome para este nome se tornar, vamos dizer, conhecido, né, da sua mente, né? Vamos lá, então. Então, a oração subordinada adjetiva que serve para, olha só, restringir, particularizar. Como assim, professor? Falar de parte do grupo, falar de uma parte específica, certo? Recebe o nome de oração subordinada adjetiva restritiva. Bárbara, em sua viagem no tempo, assustou-se com os dinossauros que passaram perto dela. Então, aqui nós temos o antecedente, apenas alguns dinossauros, mas até aqui você não sabe. Mas a oração vai dizer isso para você. Quando se tratar somente de alguns dinossauros, a oração vai ser subordinada à adjetiva restritiva. Beleza, vamos continuar. A oração que explica o sentido de seu antecedente sem limitá-lo, ou seja, vai falar sobre todos, e aparece entre vírgulas, é denominada oração subordinada adjetiva explicativa. As restritivas você não deve usar vírgula para separá-la da oração principal. Já a oração subordinada adjetiva, você vai usar vírgula ou vírgulas, porque ela pode estar no meio da oração principal. Tá? Vamos ver como é que isso funciona. Então, esse tipo de oração geralmente amplia o sentido de seu antecedente e geralmente apresenta uma informação não essencial para a identificação do antecedente, ou seja, você sabe de quem se trata do grupo inteiro, qualquer informação que vier aí vai ser só para, vamos colocar assim, ampliar o sentido, mas você sabe muito bem de quem se trata. Enquanto nessa daqui, que se fala somente de alguns dinossauros, você não sabe de quais exatamente se trata. Ah, daqueles que passaram perto dela. Beleza, agora aqui não. Vai ampliar o sentido do antecedente. Mas somente isso. Não vai em si explicar o antecedente. Você já sabe de que se trata.
Então apresenta uma informação não essencial para a identificação do antecedente, por isso pode ser omitida sem prejudicar a compreensão dos sentidos da frase em que é empregada. Observe. Os dinossauros, que viveram há milhões de anos na Terra, continuam exercendo fascínio nas pessoas. É como se ele fosse uma adjunta de nominal. E como se a restritiva fosse um complemento nominal, que é necessário, tá? Por exemplo, aquele enunciado para a compreensão do antecedente, tá? Vamos lá então. Temos aqui a oração principal: os dinossauros continuam exercendo fascínio nas pessoas. A oração subordinada está bem no meio da oração principal. E você tem de usar vírgula. Só que se você usar só uma vírgula, você separa o nome dinossauro do restante. Você tem de usar duas vírgulas. Que aí você vai dizer, ó, esta aqui é a oração principal, começa aqui e continua aqui. E esta é a subordinada no meio dela. Tá bom? Agora a informação aqui já é conhecida da pessoa. Por quê? De qualquer leitor. Porque você está falando de todos os dinossauros. Agora, se eu estou falando de alguns somente, aí não tem como você conhecer somente alguns em si, tá? Mas você só vai perceber isso quando ler a oração subordinada. Então vamos lá, olha só. As orações subordinadas adjetivas explicativas aparecem entre vírgulas, já que elas representam, na escrita, a pausa que ocorre na linguagem oral. Isso aqui é meio bobeira. Pontuação tem nada a ver com pausa na oralidade. As orações subordinadas adjetivas restritivas são lidas de forma contínua, sem pausas, e logo não devem ser colocadas entre vírgulas. Nada a ver também. Tá? Por exemplo, os dinossauros que viveram há milhões de anos na Terra continuam exercendo fascínio nas pessoas. Isso aqui é a oração subordinada explicativa. Agora, Bárbara, em sua viagem no tempo, assustou-se com os dinossauros que passaram perto dela. Aqui ou aqui você pode fazer a leitura da mesma forma. Isso é bobeira. Bom, orações subordinadas adjetivas reduzidas. Vamos lá então. As orações subordinadas adjetivas que não são introduzidas pelo pronome relativo, você retira o pronome relativo e apresenta um verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, ou seja, nenhuma das formas nominais do verbo, tá? O infinitivo que se transforma no substantivo, o gerúndio num advérbio e o particípio num adjetivo, recebe o nome de orações subordinadas adjetivas reduzidas. Exemplo: Bárbara foi a primeira mulher a perder um fixador de imagens momentâneas no passado. Nós poderemos colocar aqui o pronome relativo e colocar o verbo em um dos modos verbais. Por exemplo, Bárbara foi a mulher que perdeu um fixador de imagens momentâneas no passado. Entenderam a diferença? Você retira o pronome relativo. Você retira também, você faz com que o verbo da oração que está em um dos modos verbais vá para uma das formas nominais. A questão é que o livro tinha que ter colocado as duas formas aqui, mas não colocou, né? Bárbara viu um dinossauro, né, aproximando-se dela. Ou Bárbara viu um dinossauro que aproximava-se dela. Beleza. Agora, o fixador de imagens momentâneas, utilizado por historiadores e arqueólogos, fotografa imagens do passado. Então, nós temos aqui, se nós fôssemos desenvolver a oração, colocar o pronome relativo e o verbo em um dos modos verbais. O fixador de imagens momentâneas, que era utilizado por historiadores e arqueólogos, fotografa imagens do passado. Tá? Ou seja, essa é a forma de reduzir, então, as orações. Bom, gente, nós vamos dar continuidade à nossa aula, né, na próxima aula, fazendo o praticando, e isso vai ficar para casa. Vocês vão fazer o praticando da página 61, está aqui a página 61, a página 62, a página 63 e a página 64. Só que na 64, só até aqui, ó, antes desse, para lembrar. E vocês, logicamente, vão fazer o praticando, tá? Porque não é para fazer em casa, desculpe. Tem um praticando que vai até aqui e continue fazendo para fazer em casa. Mas todas essas páginas, tá? Página aqui 62, na verdade 61, né? 61, 62
63 e 64. Eu vou especificar isso na Eclipse Scholar. Então, tchau, tchau, gente, até a próxima aula.